E aí? Continuando então a transformação de entidade de relacionamento para relacional. Então, nos próximos slides é explicado o processo do projeto lógico, ou seja, os passos envolvidos na transformação de um modelo conceitual ER, ou seja, um modelo ER, em um modelo lógico relacional, ok? Então, a gente vai sair do conceitual para o lógico. Nesse processo são aplicados os princípios descritos anteriormente, né? O processo do projeto lógico consta nos seguintes passos. Então, a gente tem 3 passos para a implementação do projeto lógico. Primeiro, a implementação inicial de entidades e respectivos atributos. Depois, a implementação de relacionamentos e respectivos atributos. Em seguida, a implementação de generalização ou especialização. Ok? Então, vamos lá. Implementação inicial de entidades. Cada entidade é traduzida em uma tabela. Tá? Essa aqui é a parte mais barbada que tem. Cada entidade que estava no diagrama entidade de relacionamento vira uma tabela. Nesse processo, cada atributo da entidade define uma coluna desta tabela. Tá? Cada atributo vira uma coluna. Os atributos identificadores da entidade definem as colunas que compõem a chave primária da tabela. Então, se tiver mais de se tiver um atributo identificador, ele vai virar uma chave primária. Se tiver mais de um atributo identificador, ele vai virar uma chave primária composta. Okay? Ou seja, vários atributos que compõem uma chave primária. Então, a figura abaixo apresenta um exemplo da transformação de uma entidade em uma tabela. A figura mostra o diagrama entidade-relacionamento e o esquema relacional correspondente. A entidade pessoa, com seus atributos código, nome, endereço, data de admissão e data de nascimento, é transformada na tabela denominada pessoa, com as colunas do código pessoa, nome, endereço, data de nascimento e data de admissão. Então, ou seja, nós saímos disso e chegamos nisto, tá? Então, esse aqui é o diagrama entidade-relacionamento e aqui é o diagrama relacional. Professor, como é que é um diagrama se só tem texto? Lembre-se que eu posso representar um diagrama de forma textual ou diagramática, ok? Um modelo, no caso, né? Um modelo relacional. Então, esta entidade aqui foi transformada numa tabela. Cada atributo foi transformado aqui em uma coluna, respectiva coluna, e o código foi sublinhado aqui justamente porque ele se tornou uma chave primária. Ok? Bem simples, não tem nenhum mistério, tá? Lembrando que os atributos ficam dentro de parênteses e eles são separados por vírgula. Ok? Então, com o atributo código identificador da identidade, a coluna correspondente a este atributo é a chave primária da tabela. Tá? Sem nenhum mistério. Em relação a nomes de atributos e nomes de colunas, não é aconselhável simplesmente transcrever os nomes de atributos para nomes de colunas. Nomes de colunas são referenciados frequentemente em programas e outras formas de texto de computador. Assim, para diminuir o trabalho dos programadores, é conveniente manter os nomes de colunas curtos. Isso talvez em 1900 e antigamente fosse uma verdade. Hoje em dia eu discordo completamente dessa afirmação que é feita pelo autor do livro. Tá? O que eu acho melhor seria colocar aqui, por exemplo, ele colocou aqui data ADM. Até tá mais ou menos. Eu colocaria data admissão. Eu colocaria o nome por inteiro nesse caso aqui, tá? Claro que sem tio, sem, por exemplo, esse endereço tudo sem cedilha, tá? Então isso aqui ele colocou com cedilha, mas normalmente a gente evita colocar isso por questões de... Sabe, você lembra quando vocês estão vendo PHP, né? Você lembra quando vocês colocam algum caractere sem cedilha ou acento no PHP de vocês, lá no HTML de vocês, e ele aparece errado com um sinal de interrogação? Pois é, para evitar esse tipo de problema, a gente tenta evitar cedilha, acento, qualquer tipo de acento, tá? Mas daí, diferente do autor em relação ao tamanho do nome, eu acho melhor que seja mais descritivo. Professor, na prova, como que vai ser? Se vocês colocarem curto, tá tudo bem. Se vocês colocarem de forma mais descritiva, tudo bem também, tá? Eu considero as duas formas, não tem problema.
Além disso, um sistema de gerência de banco de dados relacional, o nome de uma coluna não pode conter brancos nem hífens. Isso é importante, tá? A gente não pode ter um nome de uma coluna, por exemplo, aqui, ó, data nascimento. Não podemos ter espaço. Professor, mas eu quero trocar o espaço por um traço. Eu posso? Não, também não podem traços. Underline pode. Professor, o que é um underline? Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, data, espaço, nascimento, não pode, porque tem espaço. Data, traço, nascimento, também não pode, porque tem traço. Agora, data, underline, que é aquela linha abaixo aqui, ó, nascimento, pode, tá? Por algum motivo saiu. Pronto, tá derrubado. Isso é válido, tá? Esse underline pode ser utilizado. Então não pode conter brancos nem hífens. Assim, os nomes de atributos compostos de diversas palavras devem ser abreviados. Depende do tamanho, né? Com base nessas considerações, os nomes os nomes de atributos data de nascimento e data de admissão foram traduzidos para os nomes data NASC e data DN, tá? O mais importante disso aqui é tipo, eu sigo o autor do livro ou sigo o senhor? O mais importante é que a descrição da coluna tem que ser descritivo o suficiente para quem for trabalhar nesse projeto, seja o pessoal que está mexendo no banco de dados, sejam os programadores, seja quem for. Tem que ser descritivo o suficiente, tá? Não precisa, se o cara colocou uma frase lá, sei lá, deixa eu ver aqui. Por exemplo, data de nascimento, data NASC, por a gente trabalhar data de nascimento seguidamente e a gente entender que NASC é nascimento, daria para usar sem problema até. Pois, por exemplo, ADM da admissão aqui, será que é admissão que ele quis dizer ou é outra coisa, outra palavra abreviada? Tá? Então tem que ver se daqui a pouco o cara não vai confundir esse ADM, a data DM, o data que o cara se formou em administração. Entendeu? Pode haver esse tipo de daqui a pouco de interpretação dependendo do problema, tá? Só isso que tem que cuidar. Tem que ser descritivo o suficiente. Essa é a regra de ouro. Nas linguagens de banco de dados, o nome da tabela é muitas vezes usado como qualificador no nome da coluna, tá? Isso aqui a gente vai ver lá quando a gente for ver SQL, que isso aqui é uma verdade, tá? Exemplificando, para referenciar a coluna nome da tabela pessoa, muitas vezes é usado um termo na forma pessoa.nome, tá? Isso daí quando a gente for ver SQL a gente vai utilizar isso aqui de forma bem seguida, tá? Por isso não é... Tá, mas o que isso tem a ver com agora? Por isso não é recomendado incluir o nome de uma coluna, o nome da tabela em que ela aparece. Então não é correto, por exemplo, assim é preferível usar o nome da coluna nome a usar os nomes da coluna nome pessoa ou nome pessoa, ok? Então quando vocês forem criar as colunas, vocês não vão colocar aqui, ó, na tabela pessoa, nome pessoa, tá? Nome pessoa. Vocês não vão fazer isso, tá? Por quê? Porque a gente já sabe que esse nome é da tabela pessoa. Quando a gente for utilizar, normalmente a gente vai pegar o nome da tabela, ponto, coluna, ok? Mas tem uma exceção. A exceção a essa regra é a coluna-chave primária da entidade, tá? Sempre que a gente vai nomear a coluna que é a chave primária, nós, assim, 99% das vezes, nós colocamos o nome da coluna, por exemplo, código, e o nome da tabela que ela pertence, por exemplo, código pessoa, ok? Se for da tabela pessoa. Como essa coluna pode aparecer em outras tabelas, que justamente, como vocês sabem, em chave estrangeira, né? Na forma de chave estrangeira, é recomendável que os nomes das colunas que compõem a chave primária sejam sufixados ou prefixados. Quer dizer que seja o seguinte, ó. Prefixado seria o seguinte, seria pessoa, código, como sendo o nome da coluna. Isso aqui é um prefixado. E um sufixado seria como esse caso aqui, tá? Código pessoa. Tá? Professor, não sei direito o que é isso. Pergunta para a professora de português que ela vai dizer a diferença de sufixo e prefixo também, tá?
Então, a chave primária seja um sufixado ou prefixado com o nome ou sigla da tabela na qual aparece como chave primária. Tá? Por esse motivo, a coluna chave primária da tabela do exemplo recebeu a denominação de código PES. Ok? Isso eu e o autor concordamos 100%. Tem que ter o código, ou o número, ou identificador e o nome da tabela depois. Tá? Eu prefiro colocar depois. Ok? Outra recomendação quanto à nomeação de colunas é relativa ao uso de abreviaturas. Muitas vezes usa-se determinadas abreviaturas para tipos de campos que se repetem, como COD para código, tá? Isso pode acontecer, e NO para ou NUM para um número, por exemplo, NO de número ou NUM de número, tá? A recomendação é que se use sempre a mesma abreviatura em todo o banco de dados. Então, se vocês vão começar numa coluna, vocês colocam código pessoa, ok? Aí em outro identificador, por exemplo, de departamento, vocês colocam lá COD departamento, DEPT. Aí em outra coluna, em outra chave primária de outra entidade, vocês colocam no, sei lá, dependente. Dependente não, porque é aquele exemplo lá, deixa eu ver outro exemplo. Número de empregado, tá? Empregado, tá? Se vocês ficarem alternando toda hora no mesmo banco de dados de nomenclatura, aí fica difícil, tá? Então a recomendação é que se utilize a mesma forma de abreviatura em todo o banco de dados, tá? Se vocês escolheram botar os identificadores como código, coloca código em tudo. Ah, vocês escolheram COD, bota COD em tudo, ok? Mantenha um padrão. Sempre a regra mais de ouro ainda é mantenham um padrão, ok? Relacionamento e identificador. Então, vamos considerar como exemplo a entidade dependente. Como que a gente faz então agora para transformar do modelo um relacionamento identificador do modelo ER para um modelo relacional? Segundo o modelo abaixo, um dependente é identificado pelo código do empregado ao qual ele está vinculado e por um número de sequência que distingue os diversos dependentes de um mesmo empregado, tá? Então, no caso aqui, tem um empregado com código e nome, um empregado pode ter 0 ou vários dependentes, um dependente tem um número de sequência e um nome, e um dependente pertence a um único empregado. Para cada relacionamento identificador, é criada uma chave estrangeira na tabela que implementa a entidade identificada pelo relacionamento identificador. Essa chave estrangeira é formada pelas colunas da chave primária da tabela referenciada pela chave estrangeira. Traduzindo tudo isso aqui, significa que uma coluna código EMP do empregado, que é a chave primária correspondente à entidade empregado, deve ser adicionada à tabela dependente. Então, o que vai acontecer? Nós temos essa configuração, nós vamos ter uma tabela empregado, tá? Então, essa entidade vira essa tabela. Nós temos o código do empregado e o nome, como a gente já tinha visto aqui. Por que código EMP? Se lembre que eu acabei de falar. O código mais o nome da tabela a qual ele pertence. E o nome não precisa disso, ok? E daí nós temos uma tabela dependente, que é a tradução dessa entidade, onde que ele tem um nome, tá aqui o nome, o número de sequência, que é esse NO sequência, e o código do empregado ao qual esse dependente é dependente, né? Olha só que interessante. Num relacionamento identificador, vamos lá, nós temos, nesse caso aqui, nós temos o número de sequência, que é uma chave primária, está aqui o número de sequência, por isso que ela está sublinhado. Como esse relacionamento é um relacionamento identificador, nós precisamos do código do empregado para identificar cada dependente. Então, por isso, nós vamos utilizar o código do dependente. Ele vai ser uma chave estrangeira, como essa linha aqui embaixo vai dizer, e ele também faz parte da chave primária. Então, aqui a gente tem uma chave primária composta, porque nós temos duas colunas que fazem parte da chave primária.
E o código do empregado, além de ser chave primária, ele é chave estrangeira. Por quê? Porque o código do empregado, ele referencia a tabela empregado. Então, essa coluna código empregado, ele referencia a essa tabela empregado. Quem? A chave primária, aqui código empregado. Ok? Então, todo o relacionamento identificador nós vamos colocar. Quem vai ser a chave, quem vai fazer parte da chave primária? As chaves primárias já colocadas na entidade, mais a chave primária da entidade ao qual ela está ligada. Ok? Então, é o número de sequência que já existia, mais o código do empregado que vem como chave estrangeira lá do empregado. Ok? Então, a chave primária da tabela que implementa a entidade identificada pelo relacionamento identificador é formada por colunas correspondentes aos atributos identificadores da entidade se existirem, que nesse caso aqui é o número de sequência. E chaves estrangeiras que implementam os relacionamentos identificadores, que no caso ali seria o código do empregado, ok? Isso significa que a chave primária da tabela dependente ela é composta pelas colunas código empregado, que é uma chave estrangeira que implementa o relacionamento identificador. E lembrando, se a gente não tivesse esse código empregado aqui, é a mesma coisa que se a gente não tivesse esse relacionamento. Se eu simplesmente cortar essa linha aqui, ó, pessoal, se eu não tivesse essa linha aqui, é a mesma coisa que eu dizer que aqui eu não tivesse esse relacionamento e independente eu tivesse uma chave primária chamada código emp. Código emp. Tá? Então, se eu não colocar essa linha aqui que diz como que é o que está criando a chave estrangeira, se eu não tenho essa linha, essas duas tabelas do jeito que estão, seria a mesma coisa que isso aqui e isso aqui sem o relacionamento. Ok? Só para vocês terem uma ideia, tá? Que o que fica escrito aqui é uma representação do que está aqui no modelo ER, tá? Eu já estava aqui também. Cabe observar que, quando a entidade que possui o relacionamento identificador referencia a uma entidade que, por sua vez, também tem um relacionamento identificador, é necessário propagar por vários níveis a importação de chaves estrangeiras para a chave primária. Professor, não entendi nada do que o senhor falou. Vamos para um exemplo. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos uma entidade grupo que tem um código nome, beleza? Então, nós temos aqui uma tabela com um atributo código do grupo, aqui, código grupo, e nome, beleza? Sem mistério, né? Faltou colocar os referencia aqui. Bom, depois eu vejo e corrijo o PDF. Não, já vou corrigir agora, peraí. Bueno, corrigi aqui. Então, agora nós temos então o grupo, que é a tabela que referencia essa entidade grupo. Nós temos o código grupo, que é a chave primária do grupo, e o nome. Nós temos a tabela empresa, que referencia a entidade empresa, que tem o número da empresa, que é a chave primária, o nome, aqui, nome da empresa, e o código do grupo, código grupo. De onde surgiu esse código grupo? Esse código grupo, ele é uma chave estrangeira que vem da tabela grupo, ok? Então esse código grupo vem aqui da tabela grupo, beleza? Só que ele também faz parte da chave primária, pode ver que ele está sublinhado, assim como o número da empresa. Então aqui nós temos uma chave primária composta, tá? Uma chave primária composta pelo código do grupo e o número da empresa. Ok? Por que ele faz parte da chave primária? Porque aqui nós temos um relacionamento identificador. Por isso, então, o número da empresa e a chave primária do grupo, que é o código,
são trazidas para dentro da empresa, ok? Próximo, nós temos uma entidade empregado, que se transforma na tabela empregado. Nele nós temos o nome do empregado, nós temos o número do empregado, que é a chave primária aqui do empregado, o atributo identificador, e agora nós temos o código do grupo e o número da empresa. Por que, professor? Por que a gente tem que trazer os dois e não só o número da empresa? Porque assim, pessoal, sempre que a gente tiver um relacionamento identificador, nós vamos importar a chave primária do qual a gente está referenciando, ok? Vamos lá. Quem é a chave primária da empresa? A chave primária da empresa é o número da empresa e o código do grupo. É, professor? Sim. Por quê? Porque aqui nós temos uma chave primária composta. As duas colunas, os dois atributos vão ser importados, vão ser trazidos para o empregado. Então, o código do grupo e o número da empresa referenciam a chave primária composta da empresa. Então, todos eles são trazidos juntos. O que vai acontecer com o dependente? Então, nós temos aqui a tabela dependente, que referencia a entidade dependente. Nós temos o nome do dependente, o seu número de sequência. E, como ele faz parte de um relacionamento identificador com o empregado, ele vai trazer a chave primária do empregado. Quem é a chave primária do empregado? Essas três colunas aqui são a chave primária do empregado. Então, todas elas vão ser trazidas aqui para o dependente. Então, o código do grupo, o número da empresa e o número do empregado vão referenciar a tabela empregado. A tabela empregado. Entenderam? Nos relacionamentos identificadores, a gente traz a chave primária de quem a gente está referenciando. Ok? Dessa forma, independente da quantidade de colunas que fazem parte da chave primária de quem a gente está importando. Beleza? Muito bem. Implementação de relacionamentos. Então, o fator determinante para a tradução a ser adotada no caso de relacionamentos é a cardinalidade mínima e máxima, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente vai ter que notar, vai ter que identificar para a gente poder verificar qual solução que a gente vai ter que utilizar. Há três alternativas básicas de tradução para o relacionamento, para o modelo relacional. Nós temos a forma de tabela própria, ou adição de colunas, ou fusão de tabelas de entidades, ok? Tabela própria. Então, o relacionamento, quando a gente utiliza a tabela própria, então o relacionamento é implementado através de uma tabela própria que contém as seguintes colunas. As colunas correspondentes aos identificadores das entidades relacionadas e as colunas correspondentes aos atributos do relacionamento. Então, caso o relacionamento sendo traduzido tiver uma cardinalidade N para N, lembrando, esse N aqui é a cardinalidade máxima de um e esse N é a cardinalidade máxima do outro. A chave primária dessa tabela é formada pelas colunas correspondentes aos identificadores das entidades relacionadas e pelas colunas correspondentes aos atributos e identificadores do relacionamento, caso esses existam. Vamos para um exemplo, né? Cada conjunto de colunas que corresponde ao identificador de uma entidade é chave estrangeira em relação à tabela que implementa a entidade referenciada. Caso for um relacionamento com cardinalidades máximas 1 e n ou máximas 1 e 1, a chave primária tem uma composição diferente, como veremos mais para frente, tá? Vamos lá. Vamos botar isso aqui na prática que daí vai começar a fazer sentido. Nesse caso aqui, nós temos um relacionamento n para n. Como é que eu sei que isso aqui é um relacionamento n para n? Porque as cardinalidades máximas do relacionamento são n e n. Ok? Sempre que a gente vê essa forma de escrita aqui, são as cardinalidades máximas, ok? Máximas.
Aqui a gente não está tratando das cardinalidades mínimas, ok? A gente está olhando simplesmente as máximas. Aqui nós temos um N e outro N, tá? Então aqui eu tenho um relacionamento N para N, beleza? Nesse caso aqui, o que a gente vai acontecer? Bom, traduz a entidade para a tabela, pega os seus respectivos atributos e transforma em colunas, nome, código de engenheiro, sendo que o código de engenheiro é uma chave primária, né? Um atributo identificador, virou chave primária. A tabela projeto referencia a entidade projeto, ele tem o título e o código, que é o atributo identificador, virou o código do projeto, que é a chave primária, beleza? Por isso que está sublinhado. Então, como que a gente traduz esse relacionamento? Sempre que for um relacionamento N para N, nós vamos criar uma tabela. Nós vamos criar uma tabela com o nome do relacionamento, aqui no caso se chama atuação. Nessa tabela atuação, ele tem a função, que é o seu respectivo atributo que já estava ali. E todo relacionamento N para N, ele vai pegar a chave primária de ambas as entidades que estão envolvidas no relacionamento. Então, nesse caso aqui, nós temos o código do engenheiro, tá? O código aqui do engenheiro e o código do projeto fazendo parte da chave primária da tabela atuação, onde que o código do engenheiro referencia a tabela engenheiro e o código do projeto referencia a tabela projeto. Beleza? Então aqui eu estou criando as chaves estrangeiras e aqui eu estou definindo que essas chaves estrangeiras são atributos identificadores, que são chaves, fazem parte da chave primária da atuação. Logo, a tabela atuação, nós temos uma chave primária composta. Tranquilo? Então, essa é uma solução. A tabela própria serve para esse tipo de solução aqui. A gente cria uma tabela para resolver um relacionamento. Outra forma de solucionar, de transformar, é a gente adicionando colunas. Tá? Outra alternativa, então, da implementação de um relacionamento é a adição de colunas em uma das tabelas correspondentes às entidades que participam do relacionamento. Esse tipo de tradução somente é possível quando uma das entidades que participa do relacionamento tem cardinalidade máxima 1. No exemplo, trata-se da entidade empregada. Então, vamos ver como é que funciona num exemplo. Aqui nós temos a ligação de um departamento com o empregado. Né? Um departamento pode ter 0 ou vários empregados. Um empregado pertence a no mínimo no máximo um departamento. Aqui nós temos um relacionamento 1 para N. Como que eu sei disso? Porque aqui a cardinalidade máxima é 1 e aqui a cardinalidade máxima é N. Lembrem-se, cardinalidades máximas, tá? Cardinalidades máximas. Agora, pessoal, vocês vão ter que acertar as cardinalidades mínimas e máximas dos relacionamentos de vocês. Vocês são obrigados a acertar, senão vocês fazem errado o projeto lógico, ok? Enfim, então, traduzindo, nós vamos ter a tabela departamento, que referencia a entidade de departamento. Nós temos o nome do departamento, o código do departamento. Tá tudo certo. Lembrando que está sublinhado aqui o código do departamento, porque ele é a chave primária, né? O atributo identificador. Nós temos o empregado, a tabela empregado, que referencia a entidade empregado. Nós temos o nome do empregado, que é... Eu acho que na hora de copiar eu copiei errado. Título, empregado. Acho que na hora de copiar eu copiei errado. O código do empregado, que é o atributo identificador, virou chave primária. E aqui então nós temos a adição de duas colunas, tá? Nesse caso, eu adicionei a coluna código do departamento, que pertence ao código do departamento, que é esta coluna aqui, e a data da lotação. Então a data da lotação foi levada para a tabela empregado. Ok? Então, quando a gente tiver relacionamentos, por exemplo, 1 para N, uma forma de fazer é adicionando colunas. Ou seja, a gente pegaria todos os atributos de lotação, no caso aqui somente existe um, e a chave primária dessa entidade aqui, que no caso é somente código. Então, a data de lotação vem para cá e o código do departamento também vem para cá. Tá? Que é a chave primária do departamento. Claro que ela vai... Desculpa, é isso.
E o código do departamento, ela vai ser uma chave estrangeira de acordo com justamente o que a gente colocou aqui. Lembrando que se a gente não tiver essa linha aqui, nós não temos chave estrangeira, tá? Isso aqui precisa existir para que o código do departamento seja uma chave estrangeira. Se eu não tiver isso aqui, o código do departamento é apenas um outro atributo qualquer aqui no empregado. Tipo isso aqui, ó, code dept. Tá? Então, a tradução consta em inserir na tabela correspondente à entidade com cardinalidade máxima 1 as seguintes colunas. As colunas correspondentes ao identificador da entidade relacionada, no exemplo é o identificador da entidade de departamento, e essas colunas vão formar uma chave estrangeira em relação à tabela que implementa a entidade relacionada, no caso a coluna código de departamento. Colunas correspondentes aos atributos do relacionamento, então a gente vai adicionar duas coisas, a chave primária, nesse caso do departamento, e as colunas que correspondem ao relacionamento, que no caso aqui foi a data de lotação, tá? Então, novamente, a gente trouxe a data de lotação e a chave primária do departamento. Por fim, uma terceira opção que a gente tem é a fusão de tabelas e de entidades. Então, a terceira forma de implementar um relacionamento é através da fusão das tabelas referentes às entidades envolvidas no relacionamento. Essa tradução somente pode ser aplicada quando o relacionamento é do tipo 1 para 1, lembrando cardinalidade máxima, cardinalidade máxima. A tradução consta em implementar em uma única entidade todos os atributos de ambas as entidades, bem como os atributos eventualmente existentes no relacionamento. Exemplo. No caso aqui, nós temos uma conferência pode ter no mínimo uma, no máximo uma comissão, e uma comissão ela pertence a no mínimo uma, no máximo uma conferência. Ok? Uma conferência tem um código e um nome, uma organização tem uma data de instalação e uma comissão tem um endereço. Tá? Esse relacionamento é um relacionamento 1 para 1. Novamente, é este 1 aqui com este 1 aqui. Cardinalidades máximas. Ok? Cardinalidades máximas a gente tem aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, nós podemos utilizar a fusão das tabelas. Então, nesse caso, nós vamos juntar as duas entidades, conferência e comissão, na mesma tabela, no caso, nomeada aqui como conferência. Aí a gente junta tudo. O nome da conferência, a data da instalação e o endereço da comissão organizadora com o código da conferência. Sendo o código da conferência a chave primária ou o atributo identificador. Ok? E é isso. Deixa eu fazer agora aqui o mapa mental para mostrar para vocês. Então, para mostrar aqui para vocês, durante então o processo de transformar de entidade do modelo da entidade de relacionamento para relacional, o processo de transformação para o relacional passa por algumas atividades. Nós temos a transformação de entidades para tabelas e atributos para colunas. Nós temos a transformação que a gente vai ver no próximo PDF, a transformação das generalizações e especializações, e nós também temos a transformação de relacionamentos para tabelas e atributos de relacionamentos para tabelas, nas respectivas, e atributos para colunas, tá? No caso específico do relacionamento identificador, a gente importa para a entidade fraca, entre aspas, né, para a entidade que recebe aquele relacionamento, nós puxamos toda a chave primária da entidade referenciada, ok? Seja a chave primária dela seja composta ou não. Uma solução que a gente tem para transformar relacionamentos é através da adição de colunas. Outra forma, ou seja, eu vou adicionar na tabela, basicamente na tabela que tem o valor n, o lado que está o n, de um relacionamento 1 para n, do lado que está o n eu coloco o atributo, eu adiciono a coluna. Eu posso criar uma tabela de acordo com o relacionamento, então eu crio uma tabela específica para o relacionamento, e outra, dependendo do relacionamento, eu posso
fundir, posso fazer a fusão das tabelas. Então eu tenho projeto, por exemplo, eu projeto duas entidades com relacionamento 1 para 1, uma solução é fazer a fusão dessas tabelas, ok? Então, de forma simplificada, o resumo da aula é isso. Nos vemos no próximo